Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Momento especial de culto, a gente adorar a Deus. Tomar ciência do trabalho da igreja em todo lugar. As crianças participando. Tudo isso deve encher o nosso coração. O dia do Senhor realmente deve ser um dia sempre especial para cada um de nós. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 29 a 34. Primeiro Reis 4, 29 a 34. E imediatamente após leremos no capítulo 11 os versos 9 a 11. Então vamos ler primeiramente capítulo 4, 29 a 34, onde diz o seguinte, só para nós nos situarmos aqui, trata-se aqui de textos referentes ao ministério do rei Salomão. Diz aqui o texto, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a inteligência de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 11, agora, versos 9 a 11. Pelo que o Senhor, 11, 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós precisamos, Pai, que o Senhor mesmo fale ao coração, ao meu coração, ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Ministra com o Teu Espírito Santo as nossas vidas. Incomoda-nos não somente a compreender, mas a considerar e praticar a Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que os livros de reis, eles não têm um autor. Você não encontra um autor definido desses livros. Não há identificação. Acredita-se que eles foram escritos por volta dos anos 550 a 560 a.C. E eles foram escritos por homens de Ezequias. Provavelmente eles, estudando a história, os livros, os registros que eles tinham dos reis, eles foram organizando e escreveram esses livros, primeiro e segundo reis. A história contida nesses livros compreende os anos 970 a 586. 970 a 586 a.C.
Portanto, vem desde os últimos dias do rei Davi até os tempos do exílio babilônico. Então, todo um período de reis está escrito nesses dois livros que não temos autoria, mas provavelmente por homens de Ezequias. Com isso, nós entendemos que o texto base que nós estamos lendo, quando trata de Salomão, particularmente, está tratando por volta dos anos 970 a.C. Os livros tratam dos últimos dias de Davi, e aí passar a discorrer sobre a vida de Salomão. O primeiro deles, no primeiro desses livros, Salomão destaca, assim, o autor destaca a sabedoria incomum de Salomão. Destaca a sabedoria incomum que ele tinha, o fato também de que ele não era o único homem sábio da sua época. Aqui no versículo 31, nós vemos que ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábios do que, aí vem algumas referências, que Etã, Esraíta, do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol. Provavelmente eram também homens reconhecidamente sábios naqueles dias. Entretanto, nenhum deles se igualava a Salomão. Por isso diz aqui o início do verso 31, era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que todos esses. Uma sabedoria incomum ele possuía. Essa sabedoria foi conhecida por todos os povos. A sabedoria dele, a fama dessa sabedoria percorreu muitas nações. Nós vemos aqui no final do versículo 31, que diz assim, que ele era mais sábio do que todos os homens, diz o início, mais sábios do que Etã, etc. E aí diz lá na sua parte final, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Por todo lugar se ouviu da sabedoria de Salomão, as atitudes dele, os julgamentos que ele fazia, as palavras que ele passava, o conhecimento que ele demonstrava sobre as mais variadas áreas, isso era alguma coisa que se destacava. No verso 33, por exemplo, diz assim, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. O versículo 32 diz que ele compôs 3.000 provérbios e também 1.005 cânticos. Era um homem com conhecimento, com uma sabedoria extraordinária, se destacava no seu tempo. Não havia outro homem tão sábio quanto ele. De todos os povos vinham reis, ou enviados desses reis, para ouvir a sabedoria de Salomão. Eles traziam questões para as quais eles não tinham respostas, para que Salomão respondesse. Foi isso que se deu, por exemplo, com a rainha de Sabá, que veio de longe, e apenas para conhecer quem era esse homem, a sabedoria que ele tinha, ouvir acerca dos seus ensinos, trazer questões para ele responder. Salomão se destacou extraordinariamente. Nunca houve alguém tão sábio, nem depois, nem antes dele, nenhum sequer igual a ele. Um homem extremamente sábio. Outro ponto que destaca é o versículo 29, que é o início, outro ponto que se destaca é que a sua sabedoria, ela vinha de Deus. Deus é quem dotou a Salomão com o seu entendimento. Diz aqui o verso 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia do mar. Nós não conseguimos dimensionar a capacidade de Salomão com respeito a todo o conhecimento que ele tinha. O seu conhecimento sobre a vida marinha, como que ele podia conhecer tanto sobre a vida marinha, sobre os animais, sobre os vegetais? Sua capacidade de julgar chamou a atenção de todos, as conclusões brilhantes que ele tinha, as respostas inteligentes que ele trazia, todas elas, entretanto, vinham de Deus. Deus é quem dotou esse homem com toda essa capacidade. Deus era a fonte do seu saber, e ele mais que qualquer pessoa sabia disso. No capítulo 3, no capítulo anterior ao nosso, nós vemos que ele foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, e lá ele teve um sonho, e nesse sonho Deus lhe apareceu e perguntou, o que queres que eu te dê? Pede. E ele pediu sabedoria,
para que ele pudesse conduzir o povo. E Deus se agradou do pedido dele, porque ele não pediu para que Deus matasse os seus inimigos, ele não pediu que fosse rico, mas por conta disso, Deus lhe deu muito mais, Deus lhe deu toda a sabedoria e também lhe deu toda a riqueza. Então ele foi abençoado, Deus se agradou do pedido dele e deu a ele sabedoria e riqueza sem igual. Mas quando a gente conhece a história de Salomão, o todo da sua história, não dá para a gente calar uma pergunta. Não dá para calar uma pergunta. Como este homem sábio, entendido, lúcido, diz lá no capítulo 3, versículo 3, que Salomão amava o Senhor. Como pode esse homem a quem Deus exaltou com tantas coisas, com tantas riquezas, com tantos bens, Deus o colocou acima de todos na sua época, como pode esse homem vir a esquecer-se, afastar-se daquele a quem devia tudo na sua vida? Como que pode isso? Como é possível um homem a quem dotou de tantas coisas, e ele sabia que tudo isso que ele tinha, tudo isso que ele vivia, vinha de Deus, aquele que engrandeceu, aquele que colocou ele no status que ele tinha, Deus, como podia ele afastar-se, abandonar a Deus? Ele não só deixou os ensinos de seu pai, que era para que ele permanecesse nos caminhos de Deus, seguisse sempre a instrução de Deus, mas ele fez pior, ele voltou-se para os ídolos, coisa abominável a Deus. Aqui no capítulo 11, nos versículos 5 em diante, aliás, no versículo 4 em diante podemos ler, sendo já velho, capítulo 11, 4 em diante, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. Salomão seguiu a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Como pode ter acontecido isto a um homem tão sábio e que tanto tinha recebido do Senhor? Por certo, tal abandono não se deu de repente. Ele não foi dormir e de repente ele acordou distante de Deus, afastado de Deus. Não acontece assim as coisas. Não é assim que ocorre. Em geral, o afastamento de Deus é fruto de um processo do qual por vezes nem mesmo a maioria dos cristãos se dá conta, desse processo que vai se instalando, que vai nos afastando de Deus. O que se observa, e prestem atenção nisto, é que muitos só vêm a perceber um quadro assim, quando o processo de afastamento de Deus já está concluído. Muitos só vão se dar conta que se afastaram de Deus quando isso já está concluído na vida deles. Quando a necessidade de Deus já não lhes parece tão forte como antes. A gente não se dá conta de como isso vai acontecendo. Quando aquele antigo e forte interesse de ir à igreja, ouvir a palavra, já não se faz presente. Quando a seriedade dos votos que fizemos perante Deus e pela igreja, com respeito a nós mesmos, com respeito a uma pública profissão de fé, com respeito a um casamento, com respeito ao voto pelos nossos filhos, quando isso já não é tão relevante. É um processo. Quando a sua comunhão, serviço a Deus, leitura da Bíblia, oração, já não ocupa mais um lugar de valor no coração. É um processo. Mesmo nesse caso, tal percepção às vezes é tardia, já é distante e pode não gerar a consciência da urgente necessidade de retornar para Deus.
Mas continua a questão: como isso se instalou no coração de Salomão? Como isso pode se instalar, inclusive, no nosso coração? Como esse processo ocorre? Eu creio que a resposta, irmãos, é a seguinte: nós não contamos com a possibilidade de passar por um processo de afastamento de Deus. Nós vamos vindo à igreja, estamos sempre ouvindo a palavra, vir à igreja já é um ritual nosso, é algo comum. Então nós não percebemos muitas vezes, nós não nos damos conta dessa possibilidade que eu venha a me afastar de Deus. Ninguém considera que isso possa ocorrer consigo. A impressão que dá é que a fé que nós temos, ela é permanente, é sempre assim. As coisas, a minha comunhão com Deus vai ser sempre como é. Às vezes é até bom que não fosse, que melhorasse. Mas nós não imaginamos a possibilidade de um afastamento de Deus. E por não considerar essa possibilidade de nos afastar de Deus, nós não atentamos para os sinais desse perigo na nossa vida. Desse modo, nós vemos reduzir o nosso interesse pela Bíblia, mas nós não estranhamos isso. Nós cuidamos mais dos nossos interesses do que os interesses de Deus, mas não estranhamos isso. Nós gastamos mais tempo nas redes sociais do que parar um tempo para ler a palavra de Deus, mas não estranhamos isso. Ficamos mais à vontade na companhia daqueles que não creem em Deus do que junto com os que creem, mas não estranhamos isso também. Nos dispomos a sacrificar por muitas coisas, mas não pelas coisas de Deus, mas não estranhamos isso também. O processo vai acontecendo, as coisas vão se instalando, até que um dia pode ficar evidente: estamos afastados de Deus. Em geral, quando nessa condição, é comum, às vezes por providência divina, alguém tentar nos alertar, alguém perguntar: olha, como é que você está? Olha, eu tenho sentido sua falta na igreja. O que está acontecendo? Alguma coisa, algum problema com você? Mas ao invés disso nos despertar com respeito à nossa realidade, a esse processo que estamos vivendo, muitas vezes nós respondemos simplesmente: como assim? Nós não nos deixamos alertar, não percebemos o que está acontecendo com a gente. Salomão era um homem sábio, era um homem seguro, mas apesar disso, e também com respeito a isso, é possível que muitos dos seus sábios o alertassem nessa condição. Salomão, alguma coisa pode estar errada. Salomão, essas coisas que você está fazendo aí com respeito aos ídolos, isso aí não é legal. Provavelmente muitos tentaram alertá-lo. Quem sabe as pessoas mais próximas tentassem despertar nele: Salomão, o que está acontecendo? Você não era assim. Mas por certo ele nunca imaginou que as suas negligências o levariam à situação que ele passou a viver. Eu creio ser exatamente isto que se dá com muitos cristãos. Eles veem as suas negligências como pequenas e inofensivas. Só não fui na igreja semana passada, semana anterior. Eu só parei de ler a Bíblia por alguns dias. Eu só não tenho vivido isso ou aquilo. Não percebe que a sua negligência é uma coisa que pode se tornar muito grave na sua vida? Nós não nos damos conta disso. Nós pensamos ter o domínio da situação. A hora que eu quiser eu me volto, a hora que eu quiser eu busco. É só eu fazer assim e eu vou começar tudo de novo. E não é.
porque nós já estamos vivendo um processo de afastamento de Deus, e não percebemos, e não queremos notar. Nisto, perderam de vista coisas importantes. Perdem de vista o preço pago por Jesus pela vida deles. Perdemos de vista que nós fomos comprados por um preço extraordinário, o sangue de Cristo. Ele deu a sua vida por nós. Ele sacrificou tudo por nós. Ele deixou o seu reino, a sua glória, para vir aqui e morrer no meu lugar. Perdemos de vista a dimensão daquilo que ele fez, da sua obra. Deixamos também de considerar as influências que Satanás passa a ter na nossa vida, nas nossas negligências, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Estamos num processo de afastamento, mas não nos damos conta. Satanás fica feliz quando a gente começa a se afastar de Deus, né? É que nem quando um leão vê um cordeiro se afastando do rebanho. Satanás se agrada disso. Mas nós não percebemos que estamos já dentro desse processo. E o pior, nessa condição nós não temos disposição, nem forças para retornar. O fato é que Salomão aceitou o processo de afastamento que se instalou na vida dele. Ele aceitou o processo de afastamento. Ele que no início, lá no capítulo 3, verso 3, diz assim, o autor inicia dizendo assim, Salomão amava o Senhor. Muitos começaram assim também, pelo menos expressando muito amor a Deus, muito amor à sua palavra, muito amor à sua igreja, muito amor às coisas de Deus. Mas não perceberam que com o passar do tempo, começaram a entrar num processo de afastamento. Salomão aceitou esse processo de afastamento que se estabeleceu. Aceitou coisas que normalmente ele não aceitaria. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, a gente aceita coisas que antes não aceitaria. Ele começou a valorizar coisas que normalmente ele não valorizaria. É um processo. Ele abandonou valores espirituais inestimáveis. Ele não se dava conta do que ele estava abrindo mão. Ele foi trocando as coisas de Deus pelas coisas dos interesses dele. Se agradando de tudo aquilo que ele fazia, das mulheres, do status, da admiração. Só muito tarde, quando já velho, ele se deu conta das suas atitudes. E ele sentiu as consequências daquilo que ele fez, das escolhas que ele fez. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, já escrito por ele, Eclesiastes, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele dá um resuminho assim da vida dele, de tudo que ele foi importante para ele e das consequências das escolhas dele. Ele diz aqui, Eclesiastes 2, 10 e 11, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Aí então, diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Um homem que começou tão bem e termina tão mal.
Vemos aqui a conclusão das suas escolhas, o resultado daquilo que ele buscou na sua vida. E no capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes, já em total amargura, ele alerta aos moços, descrevendo os dias que ele estava vivendo agora no seu fim. E ele diz assim no capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1, lembra-te, jovem, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Chegou o seu fim. E ele descreve como dias maus que ele está vivendo, dias que ele não tem prazer, dias que pesa sobre ele tudo aquilo que ele fez, todo o abandono de Deus, um processo que ele aceitou. E quem sabe muitos chegaram para alertá-lo, mas ele não deu ouvidos e prosseguiu nas coisas que alegravam o seu coração, que pareciam importantes para ele. Essas coisas estão aqui escritas para alertar a nossa vida, para nos chamar a atenção. Nós não somos melhores, não precisa nem dizer que nós não somos mais sábios do que Salomão, isso não precisa dizer, mas nós não somos melhores do que Salomão. Todos estão sujeitos a de repente estar vivendo um processo de afastamento de Deus, e essas coisas se instalam de maneira sutil, não acontece do dia para a noite como não aconteceu com Salomão, mas nós nos deixamos envolver por um processo, vamos abrindo mão de coisas que não deveríamos abrir, vamos deixando coisas que nós não deveríamos deixar. No fim dos seus dias, ele descreve os seus dias como maus dias e sem prazer. Primeiramente, nós devemos, irmãos, considerar que por mais seguros que pareçamos estar quanto à nossa fé, facilmente nós nos distraímos. Facilmente. Convivi com tantas pessoas, você também deve ter muitas pessoas na sua mente, que pareciam tão firmes, e de repente começaram a se afastar de Deus, e hoje estão longe. Essas pessoas não eram piores do que você, não. Nós não somos melhores do que elas. Um processo de afastamento de Deus, de esfriamento, acontece em qualquer condição que nós possamos viver. Então nós precisamos primeiramente considerar que por mais seguros que estejamos, facilmente nos distraímos e podemos entrar num processo de negligência e afastamento de Deus. Paulo alerta sobre isso aos cristãos de Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, 12, quando ele fala, aquele que pensa estar em pé, pensa, não é aquele que está, porque ninguém está, aquele que pensa estar em pé, aquele que pensa estar muito firme, veja que não caia. Um alerta que o apóstolo Paulo nos faz. Segundo ponto, refletir acerca da condição espiritual que nós estamos vivendo. Quanto a isso, há três possibilidades. Nós podemos estar vivendo um processo de crescimento espiritual. Nós podemos estar vivendo um processo de abandono e sem nos dar conta. Ou podemos estar vivendo um processo de estagnação espiritual. Uma avaliação simples, mas honesta, nós mesmos com a gente mesmo, nós temos às vezes uma avaliação muito interessante para nós que parece, quando a gente avalia a vida do outro. Nós precisamos avaliar a nossa vida. A minha vida, eu preciso avaliar a minha vida. Paulo escreve aos Coríntios que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Temos que julgar a nós mesmos, considerar a nossa própria vida, a nossa relação com Deus. E se nós fizermos uma avaliação honesta,
e responder algumas questões, nós podemos descobrir qual o estágio que nós estamos vivendo. Será que eu tenho prazer na leitura e conhecimento da palavra de Deus? Será que isso ainda me encanta? Será que isso ainda me faz bem? Será que isso ainda me atrai? Será que eu tenho prazer em vir à igreja? Não é no domingo para cumprir o meu ritual de domingo. Não, é vir à igreja. Ter prazer em estar na igreja, estar servindo a Deus, estar participando efetivamente da igreja. Temos falado isso. Será que isso é alguma coisa que está presente na minha vida? Tenho prazer nisto? Será que eu tenho alegria de estar com os meus irmãos em Cristo? Tem gente que tem tantas amizades, tantos amigos, e na igreja tão pouco ele se envolve. Algo está errado. Será que nós estamos vivendo bem isto? Num processo de crescimento, quando estamos num processo de crescimento, essas coisas nos atraem e nós damos prioridades a elas. Eu tenho consciência que eu preciso ler a Bíblia sempre. Se eu não li, eu fico, não, mas eu preciso ler hoje. Vir à igreja é uma coisa que também me dá prazer, eu preciso ir, nem ir no domingo. Se eu tenho, durante a semana tenho tempo para ir à igreja, por que ficar em casa vendo televisão, vendo redes sociais? Sinal que a igreja não é para mim mais importante do que essas coisas. Ficamos em frente de televisão, em frente de computadores, às vezes fazendo coisas banais que não acrescentam nada, pelo contrário, tiram da nossa vida. Mas não vimos a igreja, viram um estudo bíblico, viram uma reunião de oração. Num processo de crescimento, essas coisas são importantes. E não só isso, o convívio com todos. Já num processo de afastamento de Deus, essas coisas pouco a pouco vão perdendo o seu valor. Pouco a pouco eu não vou tendo mais prazer. Então, quando chegam os dias de culto, os dias que acontecem trabalhos na igreja, eu prefiro fazer outra coisa. Eu prefiro ficar em casa, tem outras coisas para fazer. Coisas que eu gosto. Às vezes não é nem um pecado, são apenas coisas que eu gosto. Ir à igreja, novamente na quarta-feira, ter que sair de casa. Um processo de afastamento, essas coisas, as coisas de Deus vão perdendo o seu valor, vão perdendo o seu prazer. Né? Textos como aqueles, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso não é para mim. Eu me alegro quando eu chego em casa, depois do trabalho, ponho ali minha roupinha de casa, fico lá mexendo no meu notebook, lá na minha rede social, lá no meu Facebook, Instagram, seja lá o que for. Vou bater papo com os amigos. E eu não percebo que algo está errado. Algo não está legal. Quando é o processo de estagnação, já é a condição intermediária do abandono. Nele as coisas como ler a Bíblia, frequentar a igreja, a comunhão com os irmãos, passam a ser coisas ocasionais. É ocasional. De vez em quando é isso. De vez em quando não, aí depende. Se eu estou afim, eu vou. Se eu não estou afim, eu não vou. É um processo de estagnação. Ou então já cheguei num nível espiritual da minha vida que eu acho que eu já estou no máximo que eu posso viver. Perco de vista o que a palavra de Deus diz, que a luz do justo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Não, a minha luz já brilhou totalmente, é aquilo mesmo e acabou. E eu também, e quando alguém fala que eu tenho que me envolver mais, eu fico na minha, fico quieto, não, isso daí deve ser para o outro, não para mim.
Enfim, diante de todas estas coisas, qual é a condição espiritual que eu estou vivendo? A história de Salomão nos chama a atenção para isso. Que parte da vida espiritual está sendo importante para mim? Será que eu estou vivendo uma fase de crescimento? Será que eu já não estou vivendo uma fase de um processo de afastamento de Deus? Será que eu não estou dentro de um processo de estagnação e não me dou conta? A vida de Salomão apresenta esses 3 momentos, esses 3 estágios, esses 3 processos. Ele começou bem, Salomão amava o Senhor, buscava a Deus. Depois ele cresceu, ficou maduro, escreveu provérbios para os filhos, ensinou, estava lá. E depois, estagnação e abandono. A pergunta com a qual nós queremos encerrar é uma só. Será que nós não estamos vivendo um processo ou um contexto precisando viver um processo de retorno para Deus? Falo não só como igreja presbiteriana de Praia Grande, a igreja presbiteriana do Brasil. Será que nós não vivemos um tempo que nós precisamos buscar mais a Deus? O mundo vai cada vez mais tomar parte e cada vez aumentar mais a sua parte na nossa vida. Nosso tempo, nosso vigor, nossas coisas, o mundo está tomando. Estamos nos desgastando com aquilo que ele diz que é importante e nos desgastando menos, investindo menos na vida espiritual. Somos capazes de passar 2 horas numa academia, toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, se for o caso. E às vezes para Deus nós não encontramos tempo para isso. Ler a Bíblia. Será que algo estranho não está acontecendo nas nossas vidas? Então é tempo da gente avaliar. Vida de Salomão, um homem sábio, amava o Senhor, mas se deixou levar por um processo de afastamento de Deus, de estagnação espiritual, e veio por fim abandonar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que a gente considere a nossa vida particularmente e tomemos posição que devemos tomar. Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos.